Olá, amigos, o TV Sul Esporte está no ar nesta quarta-feira, dia 28 de dezembro de 2011. José Luiz Fernandes, está chegando a hora da virada. Nós temos aí, faltam 3 dias aí para virada. Realmente esperando com expectativa o 2012, porque 2011 já está agonizando. Alô, amigos do TV Sul Esporte, boa tarde a todos. Bem, com muito prazer, estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio pela primeira vez, ele que é médico ortopedista, doutor Ângelo José de Lara. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Sérgio, como vai? Tudo bem, Donácio? Um prazer novamente estar aqui com nossos amigos do TV Sul Esportes. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores e também dizer a todos aí que o ano está acabando, mas nós vamos continuar juntos, firmes aí em 2012, se Deus quiser. Um abraço a todos. É um programa especial hoje para passar para os esportistas de Guaxupé, de Guaranésia, todos que estão nos acompanhando pela internet. Vamos falar hoje aqui do trauma no esporte. Doutor Ângelo, o que o senhor tem a dizer com relação a trauma no esporte? Bom, pela própria definição, trauma no esporte seria aquelas lesões que ocorrem, né, como já se diz, durante a prática do esporte, seja no âmbito amador, seja no âmbito profissional. Então são aquelas lesões que ocorrem no desempenho dessas atividades, né? E esses traumas de esporte normalmente a gente procura dividir aqui, didaticamente, aqueles que acontecem de forma espontânea, né, sem contato físico, e aqueles que acontecem com contato físico ali. E o mais comum que a gente tem visto assim no dia a dia, na prática de consultório, são esses que acontecem espontaneamente, que são os entorses, os estiramentos, as contusões, as luxações, né? É o que a gente tem visto mais. E numa estatística geral, considerando todos os esportes, futebol, voleibol, basquetebol e outros, o que a gente tem visto mais na prática clínica são os traumas de tornozelo, né? Os entorses, de uma forma geral. Se a gente for considerar só futebol, o que a gente mais vê são realmente as lesões de joelho, né? Zé Luiz, só pergunta para o doutor Ângelo. Eu tenho uma pergunta que é, para quem joga futebol principalmente, ela ocorre muito. O tal do estiramento ou da distensão que normalmente ocorre porque normalmente nós não fazemos o aquecimento e os alongamentos que deveriam ser feitos antes e depois da prática esportiva. Doutor Ângelo, o que nós devemos fazer quando nós temos ou um estiramento ou uma distensão muscular? Quais são os primeiros socorros? Primeiro socorro, o que a gente deve fazer imediatamente para minimizar a dor e aumentar, vamos falar assim, o tempo, aliás, diminuir o tempo da cura dessa distensão? Perfeito. São lesões assim, até a nomenclatura a gente tem que, é meio polêmico aí. A distensão, a gente costuma falar que é a capacidade de distensão do músculo, a elasticidade dele, né? Então a gente usa mais o termo estiramento, né? Esses estiramentos, eles podem ser mais simples ou mais complicados, de tratamento mais conservador e até de tratamento cirúrgico, né? De uma maneira geral, a gente classifica em 4 graus, levando em consideração a estrutura no caso do músculo, né? O primeiro grau seria um alongamento dessas fibras, né? Um excesso de distensibilidade dessas fibras, provocando lesões das células, né, musculares, mas permanecendo a capa do músculo, que a gente chama de fáscia íntegra. O segundo grau também seria a mesma coisa, mantém a fáscia íntegra, ela não se rompe, só que já tem uma ruptura de algumas fibras musculares, né, que já vai exigir um tempo maior de recuperação. O grau 3, você tem uma ruptura, bastante fibra muscular, uma ruptura parcial, sem desligamento total daquela musculatura, né, em questão, mas aí já começa a ter um rompimento dessa fáscia, da capa, podendo até herniar o músculo, sair para fora, ficar aquelas pelotinhas de abalamento. Tá. Né? E o quarto grau, que é
é o mais grave, que é aquele que você tem a rotura total, então você rompe todas as fibras musculares e tem uma rotura também daquele invólucro da musculatura que é a face, né, que seria o grau mais acentuado, que é de tratamento cirúrgico, né, dependendo do músculo em questão ali, você não vai nem realizar as suas funções do dia a dia cotidiano e muito menos praticar um esporte, né. O que se deve fazer? Imediatamente ali na ocorrência daquele trauma, daquela lesão, você vai ter uma dificuldade de identificar. A pessoa vai estar com muita dor, você não vai conseguir colocar a mão, examinar. O que se deve fazer de imediato? Deixar em repouso aquele membro. Primeira coisa, tira do campo, onde está sendo praticado o esporte, coloca sigilo, não esfrega nada, coloca gelo, deixa imóvel aquele membro que foi afetado, né? Na hora que você tem a rotura das fibras musculares, da faixa muscular, você tem um sangramento ali. Esse sangramento vai formar um hematoma e se você vai ali e provoca, faz uma massagem, esfrega alguma coisa, até esse gel, esses cremes que tem cânfora, que são quentes, você esfrega ali, aquilo ali vai produzir, vai aumentar mais ainda o hematoma. Esse hematoma vai crescer. E vai ser difícil de absorver esse hematoma depois, vai ter uma certa dificuldade. Às vezes tem até que intervir, você tem que abrir aquilo ali, tirar aqueles coágulos, que ele, de certa forma, vai atrapalhar a consolidação das fibras ali, a cicatrização. Então, de forma prática, repouso e gelo no local. Quanto tempo de gelo? Até que ele seja levado a um pronto-socorro, a um pronto-atendimento, né, que seja examinado e realmente vai ver se tem que ser feita uma imobilização ou se não necessita de uma... Se for uma musculatura que atravessa uma articulação, normalmente a gente imobiliza para aquela articulação não ficar movimentando e estirando mais as fibras, né? Agora, dependendo da musculatura, você não precisa nem mobilizar. O indivíduo vai para casa, já entra com tratamento, porque a partir do momento que tem a ruptura das fibras ali, já começa a ter uma liberação do que a gente chama de substância vasoativa, já inicia um processo inflamatório ali. Esse processo inflamatório, até certo ponto, ele é benéfico. Passou daquilo ali, ele já vai causar muita dor, muito edema e outras complicações. Então, na maioria das vezes, nós entramos com anti-inflamatório. Lógico, vai ver que se a pessoa pode tomar um anti-inflamatório primeiro, por isso não se deve tomar qualquer tipo de anti-inflamatório. Tem os anti-inflamatórios melhores aí, que tem menos lesão renal, gástrica, analgesia, né, e repouso, aquele mesmo. O tempo de cicatrização vai depender do diagnóstico daquela lesão, o que de estrutura que foi lesado ali, né, que vai desde de um repouso de 15, 21 dias, 30 dias, até 90 dias. Então, não adianta a automedicação, muito menos o autodiagnóstico. Não, tem que Vamos procurar realmente um médico para saber realmente o que se deve fazer. Tem situações que você tem que utilizar de exames até complementares que externamente você não consegue definir. Já tem situações que clinicamente você coloca a pálpebra ali e você já vê que ocorreu uma rotura ali. Já tem uma noção. Então, às vezes, não basta só o exame clínico, às vezes precisa de mais uma avaliação complementar para dar um diagnóstico preciso, tratamento correto e voltar às atividades, né? Bem. Só para complementar, uma coisa que a gente vê que provoca muito essas lesões, são vários fatores que influenciam, é lógico. Primeiro que a gente vê é o condicionamento físico da pessoa que vai praticar o esporte. Principalmente os jogadores de final de semana só. Eles são os que mais têm lesão, Mais lesão. né? E são várias as situações ali que vão facilitar aquela lesão. O clima, né? Então, quando está mais frio, existe uma tendência a uma contratura maior da musculatura, a rotura acontece mais, né? O estiramento acontece mais. O fato da pessoa estar um pouco desidratada, ter bebido uma cervejinha no dia anterior, não hidratou. Então, o músculo ele é 70% água, então quanto mais líquido tiver, mais flexibilidade. Quanto menos líquido, mais rígido ele está, mais fácil de romper, né? E alterações metabólicas, a pessoa às vezes faz uso de
de diurético, perde muito potássio, tem que estar sempre repondo esse potássio. Então, são várias coisas que devem ser vistas antes de praticar o esporte para não estar ocorrendo essas lesões. Muito bom. Sérgio, sua pergunta. Eu quero perguntar para o doutor Ângelo a respeito da luxação. Muita gente fala que a luxação é uma contusão simples. Pensa isso. E eu queria que o senhor explicasse para a gente a respeito da luxação. No trauma do esporte e no trauma ortopédico em geral, mesmo acidente motociclístico, automobilístico, a luxação é o pior trauma que tem. A gente às vezes até, eu fui atender um caso no pronto-socorro e saindo lá eu vi que não se tratava nada de grave ali, e o acompanhante do paciente saiu e falou assim, não foi nada. Ele falou que não foi nada não, foi só uma luxação. Isso é a pior coisa que pode existir. A luxação, você tem a perda total da congruência articular. Então, se for joelho, o fêmur está aqui, a tíbia aqui, luxou, ele arrebenta todos os ligamentos, ele rasga a cápsula, que junta as duas articulações, essas duas extremidades ósseas, arrebenta todos os ligamentos, cruzado anterior, cruzado posterior, colateral medial, colateral lateral, quando não vai junto o menisco também. Então, em termos de joelho, então, é terrível. Então, luxação de cotovelo, punho, quadril, né, são lesões assim gravíssimas que você perde toda a congruência articular e vai junto ali vários ligamentos. Você volta, o tratamento é você, sob anestesia, lógico, ou local, ou sedação, voltar para o local, né? Depois você vai reavaliar se aqueles ligamentos, quais daqueles ligamentos que têm necessidade de ser tratados cirurgicamente ou se eles vão ter uma cicatrização espontânea, um tratamento conservador. A luxação é o pior trauma que tem. Então quem pensa que luxação é melhor às vezes quebrar, né, do que luxar. Às vezes confunde contusão. Contusão o que é? É um trauma direto ali no tecido, provoca um hematoma, um edema, uma equimose, aquele roxinho que fica, né? Uma dor localizada ali. Isso é luxação. Não, isso aí é uma contusão. Né? Bem, doutor, felizmente o nosso tempo é curto, mas eu agradeço muito a presença do senhor. Se Deus quiser, no ano de 2012, nós iremos trazer o senhor aqui. Eu sei que a sua agenda é um pouco complicada, mas eu tenho certeza que os esportistas, no modo geral, foi muito boa essa informação que o senhor passou a todos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um ótimo 2012 para o senhor e para a família. Voltaremos já com muito mais esporte para você. Para todo estresse. Final de ano especial é com presente da Sport Estância. Tênis Rainha System apenas R$ 59,90. Futsal Stadium por apenas R$ 29,90. Bola de futebol de campo R$ 19,90. Chuteira pênalti apenas R$ 49,90. E tênis das marcas Fila, Adidas e Reebok em 3 vezes de R$ 33,00. Sport Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Avenida Dona Floriana 920 e Avenida Conde Ribeiro do Vale 480. Materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a sua construção do básico ao acabamento, você encontra tudo em um só lugar, na Guacho Cabos. E agora também na Guacho Cabos você encontra toda a linha de produtos Porto Ferreira, pisos, revestimentos e porcelanato com preços sem igual. Guacho Cabos, Avenida Lídia Puntel de Moraes, 260, Polo Industrial. Telefone 3551-5086. Quando um cliente escolhe o Petit Café, procuramos fazer tudo com muito amor e capricho. Aqui nós servimos beirute, pão de queijo recheado, torta holandesa, torta de limão, torta de papaya e muito mais. Além destas delícias, todas as sextas a partir de 4 horas da tarde estamos com música ao vivo. Não perca mais essa novidade. Esperamos por você aqui no Petit Café, que fica no Minas Shopping. No Guaxupé Country Club, o lazer, esporte e a natureza se unem em um só lugar. Várias atividades para associados de todas as idades. Musculação, hidroginástica, futebol de campo e salão, aulas de tênis adulto e infantil e muitas outras atividades. Funcionamento de terça a sexta até às 22 horas. Sábado e domingo até às 19 horas. Guaxupé Country Club, o mais completo do sul de Minas. Venha conferir e desfrute de todos os benefícios para você e sua família.
Você tá querendo comprar um carro ou pensando em trocar? Então vá até a Esquina Veículos. Lá você vai encontrar veículos novos e seminovos de ótima procedência, financiamentos em até 60 parcelas com as melhores taxas do mercado e com rapidez na aprovação do crédito. Estamos com 2 lojas para melhor atendê-lo. Em Guaxupé, na Rua Lídia Puntel de Moraes 45, telefone 3551-6850. E em Guaranésia, na Rua 7 de Setembro 1510, telefone 3555-1161. Esquina Veículos Multimarcas. Voltamos com o TV Sul Esporte. Bem, Zé Godoy pediu para que eu avisasse a todos aí, teremos o jogo de casados e solteiros Jardim Orminda no próximo sábado. Atenção pessoal que está envolvido lá com o clube, esse jogo que é tradicional no final do ano lá no Jardim Orminda. Você também tem um recado, né, Sérgio? Também a equipe Pangaré estará fazendo um jogo do final de ano no próximo dia 30, a partir das 15 horas, lá no Carlos Costa Monteiro. Equipes, pessoal veterano, também master, com certeza vai fazer aquela mistura lá entre as duas equipes. E o presidente Luiz de X convoca todos para sexta-feira, dia 30, às 15 horas, lá no Carlos Costa Monteiro. Dentro da nossa retrospectiva, nós tivemos no dia 8 de março, foi numa terça-feira de carnaval, uma entrevista que ele é hoje editor-chefe do Grupo Estado de São Paulo, Luiz Antônio Próspero. Acompanhe. Bem, Luiz, você que esteve presente nessa Copa da África, o que você tem a dizer da Copa do Mundo como um todo? Olha, a Copa em si, tirando um pouco a participação da seleção brasileira, foi uma bela Copa, muito bem realizada, muitos problemas que se falou lá na época, de segurança, de violência na África do Sul, mas a gente, da parte de imprensa, foi muito bem recebido, os torcedores também. Foi uma festa muito boa. O nível técnico também não foi ruim, foi boa, foi uma boa Copa. Infelizmente, a seleção brasileira não conseguiu, né, chegar mais longe como a gente imaginava, mas por uma série de problemas, o Dunga, com a escolha dele, dos jogadores que ele escolheu e tal, que não foi muito bem feito e acabou naquela derrota para a Holanda. Comentando aqui com o Serginho um pouco antes do programa, que foi a melhor partida do Brasil, aqueles 45 minutos lá no primeiro tempo. A gente achou que ia até passar a atropelar a Holanda, mas no fim tomou um gol e foi ali que escancarou o problema da seleção, que era mais mental do que propriamente técnica, né? Qual foi a Copa mais bem organizada para você, dessas 6 que você acompanhou? Olha, de organização, assim, é difícil você falar qual é a melhor, porque todas foram mais ou menos equilibradas. Da Alemanha foi muito bem organizada, país rico, né, com todas as possibilidades, toda a infraestrutura montada, transporte fácil, acesso aos estádios fácil. Então, da Alemanha de 2006 foi realmente a mais organizada. Luiz, e como que foi a organização na África do Sul? Para vocês trabalharem, houve dificuldade, termos de segurança, rede hoteleira, aeroporto, como que aconteceu? Olha, a organização dentro do estádio foi tranquila, não teve problema nenhum, dos mesmos, assim, os mesmos acessos que a gente teve na Alemanha, até em 2002 na Coreia e no Japão, a gente teve também na África, um espaço muito grande para a imprensa pôde trabalhar normalmente. Teve uns percalços, alguma coisa, que até é natural que aconteça num país que ainda, né, não é um país forte, né? Tá aí, uma grande entrevista no dia 8 de março de 2011, né, Sérgio? É uma grande entrevista, um grande profissional e da nossa cidade, no Luiz Antônio Próspero, o Gordo, que é muito querido aqui em Guaxupé, e a gente espera que ele tenha ainda mais sucesso na sua carreira e que possa voltar aqui também ao TV Sul Esportes. Com certeza as portas estarão abertas para ele aqui, para fazer aquele bate-papo conosco. Voltaremos já, não saia daí. Autoatacado, Sul Mineiro, mais produtos, menos dinheiro. Um novo jeito inteligente de economizar. Quanto mais você compra, menos você vai pagar. No Autoatacado Sul Mineiro é assim, quanto mais você compra, mais barato você paga. Venha conhecer o jeito mais inteligente de economizar. Em Guaxupé, Avenida dos Inconfidentes, 147. Autoatacado, Sul Mineiro, mais produtos, menos dinheiro. A
Aliança Cerâmica busca a competitividade através de novas tecnologias e planejamento de suas áreas produtivas. A extração da argila é analisada e as suas características físicas e químicas atendem às normas técnicas vigentes. A Aliança Cerâmica importou e elaborou técnicas e controles assegurando eficiência e eficácia nos produtos. O controle da qualidade está sendo aplicado em todas as etapas através de uma parceria com o Senai São Paulo. O nosso diferencial está na preocupação constante com a satisfação dos clientes internos e externos. Aliança Cerâmica, acima de tudo, qualidade. Se você tem um sonho musical, venha para Toca Som e Instrumentos. Guitarras Condor, a partir de 399. Teclado CSR, a partir de 399. PC Discovery DJ, apenas 999. Guitarras infantis Condor, a partir de 399. E temos uma infinidade de correias e encordoamentos. Toca Som e Instrumentos, telefone 3551-2061. É aniversário do Clube da Casa e para isso separamos grandes surpresas para você. Confira: moto compressor com reservatório por apenas R$ 449,90. Churrasqueira abafo R$ 138,90. Aparador de grama somente R$ 145. Cortador de piso profissional apenas R$ 139. Veneziana Belforte 100 grades somente R$ 279,50. Clube da Casa, Casa Moreno em Guaxupé e Guaranésia. Hortifruti São Minas, o sacolão do Carlinhos. Venha conferir a qualidade em verduras, frutas e legumes. Em nosso açougue, você encontra preço e qualidade com grande variedade de carnes. E toda semana, no sacolão do Carlinhos, tem preços imbatíveis que você nem acredita. E se você não quiser sair da sua casa, ligue no sacolão e faça seu pedido que o Carlinhos faz entregas em domicílio. Para isso, basta você ligar no número 3551-1166. Hortifruti São Minas, o sabor do Brasil. Voltamos com o TV Sul Esporte. Dentro da retrospectiva, nós tivemos uma entrevista aqui no dia 16 de maio com Rubens Valeriano, atleta ciclista que hoje mora em Guaxupé, que estava se preparando para o PAN de Guadalajara. Acompanhe. E hoje eu tenho um convidado muito especial aqui no TV Sul Esportes. Você hoje está morando na cidade de Guaxupé, né, Rubinho? Sim, estou morando aqui, fazendo minha preparação também toda focada no Pan-Americano de Guadalajara, aqui em Guaxupé, que tem muitas trilhas, muito legal, muitos lugares legais para pedalar. Então faz parte isso aí, o mountain bike. Inclusive ontem também você fez uma trajetória aí, né? Já fez uma 120 quilômetros, você percorreu ontem? Ontem foi um treinamento para ganhar resistência, né? Fui pedalar pro lado de Juruáia ali, bastante serra, muito legal para treinar, então acabei rodando 120 km com 4 horas de pedal. E agora essa semana rodar um pouco também, mas não tão longo, porque domingo já vem uma competição aí no Rio de Janeiro, que a gente tem que estar preparando para essas provas que tá vindo, cada semana tem uma competição. Simplesmente subiu a Serra de Nova Resende, pedalamos 120 quilômetros, fez 4 horas, realmente é uma grande preparação. E você, especificamente no Cross Country, né, que você compete no ciclismo representando o nosso país. Isso, então, a minha modalidade é o mountain bike, né, só que o circuito é Cross Country, que chama, que o circuito varia de 5 a 6 quilômetros, tem que dar 7 voltas no circuito. Então a prova dura de 1 hora e 50 a 2 horas e 15. O líder tem que estar fechando. Em Pequim, eu fui representar o Brasil em Pequim, fui 21º. Cheguei 8 minutos do Julien Absalon, que foi o francês, que foi medalha de ouro. Então foi um cross-country muito duro, uma preparação que eu fiz para essa prova, só que eu tinha que estar competindo com eles para tentar chegar entre os 10 primeiros. Mas foi uma experiência que estou guardada até hoje. Foi uma experiência que vou guardar para sempre e vou, quem sabe, estar representando de novo em Londres e estar com essa preparação em dia. Então, justamente isso que eu gostaria de perguntar a você. A experiência de você estar numa Vila Olímpica, numa Olimpíada, onde você encontra atletas do mundo todo. Como que foi essa experiência? Nossa, é uma experiência única, acho que tem que guardar para sempre, tem que guardar isso na carreira da gente. Porque você vê os atletas, os melhores de cada país, então todo mundo focado na sua competição, na sua área esportiva. Então foi muito legal isso aí, cara. Na hora de almoçar, todo mundo almoça junto. Então isso é muito legal, isso é muito bacana. Eu acho que é uma experiência que eu vou guardar para sempre, cara.
E como foi a sua recepção lá em Monte Santo de Minas, quando você conquistou aí esse grande espaço no ciclismo? Como que foi a sua chegada lá? O pessoal realmente ficou emocionado? Como, logicamente, se você fosse de Guaxupé, residisse em Guaxupé, você teria também todo esse calor humano? Sim, nossa, foi a galera toda veio me dar parabéns, né? Todo mundo assistiu pela televisão também. Isso foi muito legal. Eu sabia que todo mundo ia estar assistindo. Então, foi durante a prova eu imaginei que todo mundo ia estar assistindo em várias cidades, várias regiões, tanto aqui em Guaxupé, que eu conheço muita gente que pedala, em São José do Rio Pardo, em São Sebastião do Paraíso, a região inteira. Eu sabia que todo mundo da região ia estar torcendo. Então, foi uma que ajudou mais. Tipo assim, eu estar ali representando o país, querendo uma medalha. Tinha canadense, americano, que são muito fortes, os colombianos. Então, eu sabia que todo mundo queria uma medalha. Então, eu sabia que... Só que eu estava no Brasil, estava em casa, todo mundo assistindo, todo mundo torcendo. Então, isso foi uma motivação a mais. Então... Bem, Zé Luiz, para Guaxupé é fantástico ter um atleta desse naipe. Tanto é que vocês observaram que o Matheus foi um destaque esportivo de Guaxupé no ano de 2011, naquela festa bonita que nós tivemos no Teatro Municipal como ciclista. É uma referência fantástica para a cidade. Incentivado pelo Rubinho. Com certeza o Rubinho foi um das pessoas que puxaram o Matheus para estar desenvolvendo o seu ciclismo. Com certeza o Rubinho, a gente tem a agradecer ele de estar treinando aqui, morando agora em Guaxupé. Donácio, eu quero ressaltar uma coisa aqui. A gente, nesse ano de 2011, a gente viu que tem muitos valores aparecendo na cidade. E eu acho que as pessoas ainda não sintonizaram, não se acordaram. O guaxupeano que está brilhando lá fora. Acho que tinha que ser revisto o ano de 2012 por muita gente, por empresários, por pessoas ligadas ao esporte, que a cidade de Guaxupé está tendo ótimos valores em todos os segmentos. Então, isso que nós precisamos valorizar. Nós temos aí, no próximo mês de janeiro, no comecinho de janeiro, a Taça São Paulo de Futebol Juniores. Temos 2 guaxupeanos que irão disputar a Taça São Paulo. É pouco? Pode até ser, mas são 2, são da nossa cidade. Tem cidade por aí que não tem ninguém. Então, é isso que nós precisamos valorizar cada vez mais. E é o que está faltando para o nosso esporte da nossa cidade. Mais união e pessoas olhando esses atletas que estão realmente brilhando. Zé Luiz, você está com alguma surpresa hoje? Tem um recadinho aí. Aí o Luiz vai mostrar aí na tela. Olha lá. Diz que todo mundo tem um amigo campeão, vice, invejoso e chorão. Zé Luiz está provocando todas as torcidas, né? Nada melhor. É o meu recadinho. Eu acho que ele provocou mais você do que todo mundo, viu, Zé Luiz? Eu acho que é o Cássio. É o recadinho de 2011, para encerrar 2011. A maior rivalidade dele hoje é com o Cássio, com o São Paulo. Comigo nem tanto. Eu acho que ele já está acostumado a ganhar no Palmeiras, nem conta. Não foi tão fácil não, hein? Não foi não. O Palmeiras é mais difícil que o São Paulo. Donácio, o Corinthians já não joga no Morumbi. O Corinthians vai jogar lá na Arena Palestra Itália ou não? Só se pagar bem. Aí todo mundo vai falar, mas não vai precisar, também vai ter o Itaquerão, então não vamos precisar de nada. É aí que vai ficar mais rivais ainda esses clubes, viu? Com certeza. Bem, chegamos ao final de mais um TV Sul Esporte. Agradeço a presença do Sérgio, do Zé Luiz e também de você, amigo telespectador. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã ao vivo. Até lá!